Fala aí, rapaziada, belezinha? Podem ficar sossegados, videozinho bem light, videozinho curtinho. Tô fazendo vídeo aqui com a janela aberta, uma brisinha entrando. É perigoso vocês até ouvirem passarinhos cantando, criançada brincando lá fora, enfim. Vocês devem estar lendo aí o título agora. Fluidez versus relativismo. Vocês devem estar pensando, o Fester acho que puxou um. O Fester tá ficando louco, começou a filosofar. E eu vou explicar para vocês que não é isso, que faz todo sentido e espero que ajude muita gente com esse vídeo. Deixa eu começar lendo para vocês a definição de relativismo. Só um momento, vamos lá. Relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validade intrínsecas, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo, de acordo com a diferença na percepção e consideração. Bonito, né? Mas o que isso significa na prática? Eu vou dar um exemplo para vocês na discussão que a gente estava tendo a respeito de fluidez. A partir do momento que vocês propõem e definem que vão gerar uma discussão ampla, com mais pessoas participando, uma discussão importante, uma discussão que tenham outros interesses envolvidos, é importantíssimo que a gente defina algumas regras, alguns parâmetros e principalmente que sejamos razoáveis nessa discussão. O que eu quero dizer com isso é simples. Se a gente vai falar sobre fluidez de jogos de PC, a gente tem que definir algumas regrinhas para que essa discussão vá para frente, flua, né? Senão a gente não chega a lugar nenhum. Como assim? Vamos definir. 30 FPS para jogo de PC não é fluido. Ponto. Não é um pouquinho fluido, mais ou menos fluido. Não é fluido. 60 FPS para jogo de PC passa a ser fluido. 120 FPS para jogo de PC num monitor de 120 Hz é muito fluido. E 144 FPS no monitor de 144 Hz é muito mais fluido ainda. Portanto, pode ser que a gente não tenha uma percepção tão grande de 120 para 144. A gente pode afirmar isso, com certeza. Mas entenda onde eu quero chegar. A partir do momento que a gente considera 30 FPS fluido, a gente abre um precedente para que daqui a alguns dias a gente passe a achar 20 FPS fluido. Mais alguns dias 10 FPS fluido. Mais algum dia 5 FPS fluido. E assim sucessivamente. Isso é relativismo. É a gente aceitar qualquer coisa numa discussão só porque é a opinião individual de uma pessoa. Não estou falando para que a gente não considere a opinião dela, mas a gente não pode colocar aquilo como uma verdade absoluta dentro de uma discussão, senão a gente banaliza a discussão. Você tem todo o direito de achar 15 FPS fluido, 2 FPS fluido, tanto faz. O que a gente pode fazer é, numa discussão ampla, desconsiderar isso. A gente não quer mudar a cabeça de quem acha isso, de quem ache isso. Mas a gente tem que ser razoável e considerar que essa opinião é irrelevante na nossa discussão. Entenderam mais ou menos onde eu quero chegar? Então não adianta você aparecer aqui e falar 30 FPS eu considero fluido. Numa discussão ampla isso é irrelevante. Todo mundo sabe que para jogo, para padrão de jogo de PC, 30 FPS não é considerado fluido. Pouco importa a sua opinião nesse caso. Se a gente for considerar a opinião de todo mundo, vai aparecer um louco e falar que 7 FPS é fluido e a gente vai ter que engolir. E não é, o cara pode achar isso ali na casa dele, quietinho, desde que ele não queira interferir na discussão do modo geral, assim, querer mudar o que as outras pessoas pensam. Um exemplo é assim, eu adoro jogar com 300 FPS mesmo que o meu monitor tenha 75 Hz. Adoro jogar. Eu posso passar isso para uma discussão a respeito de fluidez? Eu não vou estar sendo razoável. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Isso se aplica a qualquer tipo de discussão na vida de vocês, rapaziada. Vai discutir sobre maioridade penal. 18 anos, quer que baixa para 16. Aí a gente aplica o relativismo nessa discussão. Vale tudo. Tudo é relativo. Então põe 14. Se pode 16, pode 14. Aí chega um outro caboclo, mas se 14 pode, põe 12. Mas se 12 pode, por que 11 não pode? É um ano só de diferença. Aí chegou, mais 10, põe 10. É 11, um aninho só. Mas aí a gente já mudou de 18 para 10.
Isso é relativismo. É a gente banalizar uma discussão, considerar qualquer tipo de opinião como sendo importante para a discussão principal. E não é assim que funciona. Em qualquer discussão ampla, eu repito, a gente tem que definir algumas regras, alguns parâmetros, limites, e temos que ser razoáveis nessa discussão. Não adianta só porque um cara falou que considera 30 FPS fluido, a gente passar a mudar a definição de fluidez para jogos de PC. Não faz sentido algum. 30 FPS para jogo de PC não é fluido, ponto. Não tem menos fluido, um pouquinho mais fluido. Não existe isso aí. Não é fluido. Então vamos parar de tentar reinventar as definições que já tem no mercado. As definições que os próprios gamers já criaram há muito tempo. Isso é muita petulância querer mudar qualquer coisa que já tenha. Principalmente com argumentos falhos. Eu não estou falando que tudo é imutável, não, tem que deixar ali no pedestal, não. Mas você tem que ter argumento. Se não tiver argumento, relativismo. Vocês entenderam, rapaziada, onde eu quis chegar? Espero que tenham entendido. Isso aí se aplica a muitas discussões que vocês forem fazer na internet afora. A opinião individual é importante. Mas a gente tem que ter a noção que ela não se aplica, muitas vezes, na verdade, a sua opinião pessoal ela não vai se aplicar numa discussão geral. A sua opinião pessoal vai ser irrelevante. Queira você ou não. Entenderam, rapaziada? É isso que eu tô falando pra vocês. Videozinho curtinho, como eu falei pra vocês, é só uma diquinha aí, um devaneio do Faster Benchmark. Não puxei tô natural. Tô só na água de coco aqui no Gatorade. Rapaziada, se você gostou do vídeo, cara, deixa aquele likezinho. Se você achou o vídeo interessante, se acha que pode te ajudar em alguma discussão, compartilhe aí com o povo. É isso aí. Obrigado pela moral, obrigado pela visualização, obrigado pelos comentários, obrigado pelo apoio. Até os próximos vídeos aí. Fui!